Olá, queridos jovens da Primeira Igreja Batista de Irajá. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos sobre a continuidade do nosso tema da Escola Bíblica Dominical. Agora, no domingo passado, nós iniciamos o estudo sobre a carta aos Colossenses. E hoje nós estaremos na segunda lição. A nossa proposta aqui é que nós tenhamos um tempo agradável, que você possa assistir esse vídeo que estará disponível no YouTube de nossa igreja e também no canal do Ministério Jovem, e que esse ensinamento, que esse estudo, que esse bate-papo seja uma grande bênção para a sua vida. Quero também reforçar que nós iniciamos desde domingo passado as aulas pelo aplicativo Zoom. As aulas acontecerão também de maneira online às 9 horas da manhã todos os domingos. Muito bem, hoje nós trataremos sobre o tema suficiência de Cristo. O texto que nós iremos explorar é o capítulo 2, a partir do verso 6 de Colossenses. Nós não leremos agora o capítulo todo para que nós otimizemos o tempo, mas a partir do momento que nós formos comentando, nós faremos algumas leituras bíblicas dentro do tema proposto. Muito bem, qual é a questão aqui? Antes de nós tratarmos sobre a suficiência de Cristo, é importante entendermos o que a suficiência de Cristo trouxe de qualidade para a igreja, né? O que ela promoveu para a igreja, o que aconteceu a partir desse tema, dessa questão de Cristo ser suficiente nas nossas vidas, ser suficiente também para a igreja, o que isso desencadeou na vida da igreja. Primeiro, nós teremos que voltar no versículo 5 do capítulo 2, quando aponta que a igreja tinha uma vida disciplinada. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Se nós olharmos para o original, vai aparecer no versículo 5 a expressão assim, ó, diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem. Esta palavra ordem no original, vem do original taxis, que significa fileiras ordeiras de um exército. É aquela ideia do exército ali na posição correta para iniciar ali a marcha, para iniciar a sua caminhada. Então, essa é a grande questão de uma vida. Aquela igreja estava vivendo uma vida em disciplina, apesar de tamanha desordem que estava ao seu redor, como nós vimos na lição passada. Uma segunda qualidade que a igreja adquiriu por conta da suficiência de Cristo trata-se do firme compromisso com o senhorio de Jesus. No versículo 6, quando ele inicia dizendo: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa expressão de receber a Cristo como o Senhor demonstra esse senhorio de Cristo. A igreja de Colossenses, a igreja da cidade de Colossos, ela tinha uma ideia, ela tinha uma convicção de que Jesus Cristo era o Senhor. Um outro passo também de qualidade, uma outra qualidade da igreja, é que a igreja ela entendeu que precisava seguir os passos de Jesus. Ainda no versículo 6, nós verificamos isso. E já no versículo 7, nós percebemos que a igreja estava evidenciando uma inabalável firmeza em Jesus. Por quê? Por conta das expressões que foram utilizadas, por conta das metáforas. Por exemplo, no versículo 7, nós encontramos uma metáfora que diz: nele radicados. O que é essa expressão? Essa expressão vem da agricultura, que sugere uma árvore frondosa, cujas raízes elas vão se aprofundando cada vez mais. E quanto mais profundas as raízes, mais resistente se torna a árvore. E era isso que estava acontecendo ali, nessa ideia da fé, de uma fé inabalável por parte daqueles cristãos de Colossenses. Também, na linha da arquitetura, nós podemos ver a expressão nele edificados. O que é essa expressão nele edificados? Isso aponta que nós somos um edifício, nós somos uma construção. Estamos construídos em quem? Em Cristo. Quando nós vamos construir uma casa, por exemplo, o que faz toda a diferença para o enfileirar dos tijolos, podemos assim dizer, é a fundação. É o fundamento, é o alicerce, é aquilo que você está construindo ali. Então, quanto mais profundo é o alicerce, mais alta pode ser aquela construção. E também na área da pedagogia, quando ele usa os verbos confirmados e instruídos, que sugere que a vida cristã é uma escola, e realmente é uma escola.
A todo momento nós estamos recebendo muitos aprendizados, a todo momento nós estamos tendo a oportunidade de oferecer também aquilo que nós estamos aprendendo. E é uma ideia de Cristo realmente sendo o Senhor das nossas vidas, sendo o nosso verdadeiro instrutor, o nosso verdadeiro professor, o nosso verdadeiro mestre. E uma quinta qualidade da igreja com relação a essa suficiência de Cristo fala sobre a manifestação da gratidão. A expressão, ela no versículo 7 diz assim, ó, vamos ler aqui, com ele foram enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Essa ideia de transbordar é a ideia de um rio realmente que no seu curso ele vai recebendo águas de outros afluentes e chega a ponto de transbordar. A ideia aqui é a seguinte: Cristo ele é suficiente nas nossas vidas a ponto de que seja transbordante para alcançar outras vidas. Nós podemos ver isso em 1 João capítulo 4, do verso 10 ao verso 14. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, no capítulo 7. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, do Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 39. Olha que palavra linda, olha que expressão linda da parte de Deus. Diz assim a boa palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam a todos aqueles que crescem. Então é exatamente isso. A igreja estava transbordando de gratidão, a igreja estava transbordando da presença do Espírito Santo. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, não é verdade? Pandemia, de isolamento social, sem poder estar com as pessoas, sem poder tocar naqueles que nós amamos, sem poder estar próximo como igreja, nós precisamos, irmãos, encher a nossa vida do Espírito Santo, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo transborde na nossa vida para que nós não venhamos a ficar abalados. Para que nós não venhamos a ficar abalados. E aí, meus irmãos, essa questão da suficiência de Cristo na vida de uma pessoa, e especificamente no texto que lemos, ela combate algumas falsas filosofias, ela combate algumas falsas religiões. E o que nós veremos aqui é exatamente isso. Como a suficiência de Cristo, ela é necessária, ela é vital, ela é essencial para vencermos as falsas filosofias, para vencermos o legalismo, para vencermos o sincretismo e para vencermos o ascetismo. É isso que trataremos nessa lição. Então, Cristo é suficiente para que nós vençamos qualquer falsa filosofia. Porque há alguns perigos, por exemplo, a falsa filosofia, ela tem raciocínios muito errados, né? E o raciocínio errado no original, essa expressão raciocínio falsos, dá a ideia de enrolar alguém. Os falsos profetas ali naquele tempo tinham o objetivo de retirar as pessoas do segmento do caminho, que era Jesus, do cristianismo, e levá-los para os seus segmentos, para aquilo que eles acreditavam, para aquilo que eles pensavam. Nada diferente de hoje. Hoje nós temos tantas falsas religiões que não pregam a Jesus, que defendem que Jesus é qualquer coisa, e menos o nosso Salvador, menos o nosso Criador, menos aquele que veio ao mundo para tirar o pecado, não defende que Jesus é suficiente, sempre tem algo a mais que precisa ser feito. Então nós vamos ver aqui que essas falsas religiões, que as falsas filosofias, elas vão sempre por esse caminho. Essas falsas filosofias também têm uma ideia de cativar, a proposta realmente de cativar isso dentro da vida da pessoa para o quê? Com um único objetivo, o objetivo de desviar alguém da verdade, o objetivo de levar essa pessoa para o erro, para aquilo que é errado. E quais são, então, as características que nós podemos ver aqui nessa lição das falsas filosofias? Primeira característica, ela é baseada na tradição humana. Tradição humana pura, não tem inclinação, não tem nada relacionado com Deus. Nós vemos isso no versículo 8 do texto de Colossenses capítulo 2. Ela é baseada nos rudimentos, nos fundamentos do mundo. O mundo é quem dita quais são as normas e quais são as diretrizes. E ela, por ser baseada na tradição humana e por ser baseada nos rudimentos do mundo, é automático entendermos que ela não está baseada na palavra de Cristo. Ela é uma filosofia contra Cristo, é uma filosofia em desacordo
da palavra de Cristo. Isso nós estamos vendo no versículo 8. O versículo 8 vai apontar isso. E aí, meus irmãos, no versículo 9 e no versículo 10 de Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta quais são as armas de defesa para vencermos essas filosofias. O versículo 9, a primeira arma de defesa é saber quem é Cristo. Aí no estudo que você recebeu, depois você pode dar uma lida melhor, né? Está disponibilizado aí para os alunos da classe e você vai entender melhor essa questão. Também, irmãos, é entender que saber o lugar que Cristo ocupa. Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Quem é Cristo para você? Será que ele é apenas um gênio da lâmpada mágica que realiza seus pedidos ou ele é o Senhor? Ou ele é o seu amigo? Quem ele é? Qual o lugar que ele ocupa na sua vida? E saber o que temos em Cristo. O que vamos adquirir em Cristo? O que conquistaremos por estar com Cristo? Sabemos que a nossa maior vitória é a vida eterna. Na verdade, eu acredito que nunca se pensou tanto sobre isso nesse período que nós estamos vivendo. Nunca se falou tanto a respeito, nunca se pensou tanto. Nesse período de isolamento, nós estamos tendo um momento de refletir muito. E nós precisamos entender que o que é mais valoroso para as nossas vidas são as coisas do alto. É entendermos que a eternidade nos aguarda e que nós viveremos para sempre ao lado de Cristo. Ainda podemos destacar, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, algumas outras ações de Cristo em favor da igreja. No versículo 11, nós vemos que ele transforma o interior da igreja, transforma o interior da pessoa. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós temos o nosso interior completamente transformado, nós temos a nossa vida mudada, nós temos as nossas atitudes transformadas, porque algo flui do interior, como diz o texto que acabamos de ler de João, capítulo 7. É o Espírito Santo, esse rio que flui do nosso interior. E a partir disso nós temos uma segunda qualidade, uma segunda ação de Cristo em favor da igreja, que é uma vida radicalmente nova. No versículo 12, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo e ele perdoou todas as transgressões. Coisa maravilhosa é sabermos que temos vida em Deus. Como diz o cântico que sempre cantamos aqui na igreja, temos vida em Deus, temos força em Deus, temos esperança em Deus. E aí o cântico continua dizendo: eu olho para Jesus, autor do sacrifício lá na cruz, eu olho para Jesus e nada vai me separar do autor da vida. Uma outra questão é a questão do perdão definitivo do pecado. O versículo 13 fala isso. Ele perdoou todas as transgressões. Coisa maravilhosa é sabermos que estamos perdoados, não é verdade? Coisa maravilhosa é sabermos que havia uma acusação contra as nossas vidas e recebemos o perdão de Deus por conta dessas acusações. E não há mais acusação, como diz o texto, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E uma quarta atitude de Jesus para com a igreja, nesse precioso texto de Colossenses, do capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, é o cancelamento total da dívida. O versículo 14 diz assim: e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Que coisa maravilhosa! Naquela época, irmãos, quando alguém tinha uma dívida, aquela dívida era fixada em uma tábua, num lugar público, com um cravo, para que todos vissem a dívida do outro. Se eu estivesse devendo alguém, o meu nome estaria lá cravado naquela madeira com um cravo. E então, isso fica fácil entendermos o porquê Jesus foi para o madeiro e porquê Jesus recebeu o cravo nas mãos. Porque ele estava pagando uma dívida que não era dele. O texto vai dizer, no seu original, no versículo 14, que ele admitiu a dívida. Vem do original, que significa essa questão da admissão da dívida, do grego keirografon. E também vem a questão da anulação. Jesus admite a dívida da humanidade quando ele diz: tudo bem, eu vou para a cruz.
E ele anula quando ele abre os braços na cruz e permite que os cravos entrem em suas mãos, entrem em seus pés. Jesus, ele naquele momento anulou. E anulou por quê, meus irmãos? Anulou porque a Bíblia vai dizer no versículo 15 assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nesse momento, Jesus está eliminando qualquer acusação. Nesse momento, ele está eliminando qualquer legalidade dada aos principados e potestades para agir contra as nossas vidas, porque ele venceu, ele se entregou na cruz e Jesus é suficiente. E aí nós temos mais 3 outras falsas religiões que são apresentadas nesta época, tentando tirar essa linda mensagem da cabeça daquele povo, tentando desvirtuar esse povo. Jesus é suficiente contra o legalismo. O que seria o legalismo? É uma doutrina estranha de mistura de misticismo oriental com legalismo judeu, acrescido de algumas filosofias e até de alguns preceitos cristãos. O apóstolo Paulo diz que o legalismo é um jugo de escravidão, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mas qual era o propósito maior? O propósito maior era atacar a doutrina e a suficiência de Cristo. Então, o legalismo que nós estamos vendo agora, o sincretismo que veremos e o ascetismo, todos eles tinham um objetivo principal: dizer que Cristo não era suficiente, que sempre precisava de algo mais. Eles pregavam que ninguém podia ser salvo, no caso do legalismo, e chegar à perfeição sem que cumprisse as regras, os seus rituais. Eles eram escravos de infinitas regras. Eles queriam que os cristãos também fossem. Os falsos mestres legalistas se ocupavam, dentre muitas coisas, com a preocupação entre dietas de comidas e bebidas e também a preocupação dos dias sagrados, de respeitar esses dias. Em Romanos capítulo 14, 17 fala isso, no versículo 16 de Colossenses capítulo 2. Então, Paulo, no versículo 17, derruba completamente esse argumento legalista quando ele fala sobre Jesus quando tudo isso é apenas a sombra daquilo que há de vir. Isso tudo é sombra daquilo que há de vir, porque o corpo de Cristo é muito maior, Jesus é muito maior, Jesus é suficiente. A grande questão é essa. Então, quando legalistas se agarravam nessas questões de sombra, né, nada se compara ao que Cristo é e o que ele representa. É a ideia de que quando a realidade chega, quando Jesus chega, não precisa de nada disso, não precisa de rituais como tais. E contra o sincretismo, o Cristo também é suficiente contra o sincretismo. O que seria o sincretismo? Ele prega uma mistura. Hoje nós estamos ouvindo muito falar aí sobre sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a mistura entre as religiões, né? Em alguns eventos acontecem essa mistura, onde cristãos estão juntos com católicos, onde estão juntos com espíritas, enfim, é esse sincretismo, essa mistura. E lá naquela época a mistura se dava pela filosofia grega, se dava pelo judaísmo, se dava pelo cristianismo, então era tudo misturado, esse era o sincretismo. E qual era o produto final? O produto final era uma forte heresia contra a fé cristã, era uma forte heresia contra a suficiência de Cristo. Estas visões sincretistas, elas não vinham das escrituras, elas vinham das experiências dos seus líderes. Eles adoravam, por exemplo, a anjos, e nós sabemos que anjos são criaturas de Deus são ministros de Deus a serviço dos homens. Eles não podem ser adorados, mas eles adoravam. Na nota de rodapé do nosso estudo tem uma explicação melhor sobre isso. Eles também, irmãos, adoravam qualquer tipo de espírito intermediários e eles alegavam que aquilo era um motivo de humildade. Eles estavam adorando porque eles estavam sendo humildes, era uma expressão de humildade. Que coisa triste, não é verdade? Que deturpação das verdades da palavra de Deus. Eles estavam muito ligados às experiências subjetivas e não aos valores objetivos. Eles eram muito ligados no sentimental, naquilo que sentiam, naquilo que viviam, do que na razão. E nós sabemos que nós precisamos apresentar para Deus o nosso culto racional, como diz Romanos. Seus líderes eram arrogantes e tentavam fazer com que os cristãos vivessem as mesmas experiências que eles estavam vivendo, aquelas experiências arrebatadoras, aquelas coisas que eles viviam, que eles diziam que viviam, nós não sabemos realmente se era verdade. Mas uma coisa é importante, o sincretismo não tem base nenhuma bíblica,
é algo muito místico, ele não é espiritual, é extremamente carnal, ele proclama ser de Cristo, mas está completamente desligado de Cristo, versículo 19 mostra isso. Ele proclama ser verdade, mas é uma grande falsidade. E por fim, também a luta do apóstolo Paulo com aquela igreja, mostrando que Cristo era suficiente contra o ascetismo. No que seria isso? Afirma que podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo-nos de coisas. Flagelando o nosso corpo, era uma prática que tinha de se autoflagelar, se automutilar, e mortificando-se fisicamente. Então, abrindo mão das questões que o nosso corpo necessita para mostrar que nós estávamos ali vivendo uma vida espiritual. Era basicamente a religião do não. Eles abriam mão de muitas coisas para provar que serviam a Jesus. O apóstolo Paulo sintetiza em 3 proibições: não manusear, não provar e não tocar. Está no versículo 21. Então, era a religião basicamente do não. Não se podia fazer muita coisa porque estava seguindo-se a Deus. E só que essa religião produz uma escravidão muito grande. É uma religião de apenas de aparência, não tem uma essência, né? Eu estou aqui, por exemplo, me preocupando mais com a minha aparência, com o que os outros vão pensar, do que com aquilo que eu sou diante de Deus, com o que é o meu interior. Muitos dos fariseus viviam em ascetismo, eles estavam preocupados em ir para as esquinas, como diz os textos do Novo Testamento, os evangelhos, iam para as esquinas, faziam longas orações, mas Jesus compara-os com um sepulcro caiado, um jazigo, trazendo para a nossa realidade, algo que por fora está muito bonito, mas por dentro completamente empodrecido, com um cheiro horrível, com um odor horrível. Então essa religião, o ascetismo, se preocupava muito com a aparência, se preocupava muito em mostrar sabedoria, mostrar humildade, mas o interior é o que importa para Deus. Como lemos ali antes em João 7, do nosso interior fluirão rios de água viva. Essa é a presença do Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, nós não andamos por aparência. Nós não queremos fazer porque os outros estão vendo. Nós realizamos porque Cristo está vendo. Nós realizamos porque amamos a Jesus. Nós realizamos porque Jesus tem uma obra nas nossas vidas. Nós temos um compromisso com Ele porque Ele é Senhor. Então, finalizando a nossa lição de hoje, nós precisamos destacar que não será amontoados de regras religiosas que vão mudar o coração do homem. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida quando você assistir esse vídeo e que esse vídeo possa falar profundamente ao seu coração. Quero lhe pedir que aguente firme mais um pouquinho, que tudo isso já está passando, mas que você continue guardado e protegido por Deus. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima lição.